Sejam muito bem-vindos ao que eu quero que seja o meu diário de pensamentos e o nosso momento de reflexão. Eu me chamo Sofia e hoje eu quero falar de problemas de confiança. Eu tô rindo porque meu primeiro episódio de podcast eu já escolho um tópico desse porte. Bom, de acordo com o Google, algum dicionário aleatório que eu não sei exatamente qual é, a definição de confiar, da palavra confiar, é pôr algo, alguém ou a si próprio, sobre a guarda ou os cuidados de pessoa, instituição. Essa frase já traz um senso bem importante dessa palavra, porque se colocar sobre a guarda de alguém, não sei, essa parte ela me traz um senso de que talvez a gente coloque nas mãos de uma pessoa o pressuposto de que ela vai fazer o máximo possível para nos tratar com respeito, não nos decepcionar dentro do possível. Então, talvez fazer o máximo para ser o mais sincero possível, enfim, preservar nossos sentimentos, validar os nossos sentimentos, enfim. Bom, eu acho que ao longo da nossa vida a gente encontra pessoas que talvez não sigam tanto esse conceito. E eu não necessariamente acho que são pessoas ruins ou egoístas, enfim, existem casos e casos. Mas eu acho que cada dia mais eu tenho encontrado uma dualidade, tanto nas pessoas que talvez no passado tenham quebrado minha confiança e em mim mesma, quando talvez eu tenha decepcionado alguém com alguma ação minha. Isso é muito interessante, porque talvez eu esteja chegando num momento de reflexão que eu não acredite mais em pessoas boas ou ruins, e sim em circunstâncias e, enfim, condições e tudo mais. Isso é uma... Isso é uma frase, assim, um pensamento bem forte, de só jogar, assim, né? Mas é uma coisa que passa pela minha cabeça ultimamente. Tem passado, eu fico pensando, será que existem pessoas realmente ruins? Elas nascem ruins, elas são ruins? Ou existem pessoas super boas? Não sei, ao longo da minha vida eu tenho percebido que as pessoas são muito dos dois. Depende de pra quem elas estão sendo, depende da circunstância, depende muito do que tá acontecendo. E eu não tô falando de casos extremos, né? De pessoas que realmente, talvez, não sei, sejam claramente... Não sei se uma pessoa só com uma velhinha na rua todos os dias, eu não sei se eu vou achar essa pessoa uma pessoa boa, mas talvez seja o conjunto de ações, tipo, a maioria das vezes ela age bem, ou quais são as intenções por trás dessas ações, vai ver isso define melhor o que a gente acha que é uma pessoa boa ou ruim. Mas, enfim, eu só tô jogando. Eu realmente não sei a resposta correta. Assim, acho que nem existe uma resposta correta nesse caso. Mas eu queria entrar num pensamento sobre como eu era antes em relação a isso e como eu sou agora. Eu acho que ao longo da minha vida, assim, definitivamente existiram situações em que eu me senti, né, com a minha confiança quebrada, enfim, eu me senti decepcionada e tudo mais, porque são emoções humanas, é óbvio que eu vou sentir isso durante a minha vida, assim como talvez eu tenha causado essas emoções em outras pessoas, em outros momentos, sabe? Mas eu sinto que antes de eu amadurecer, principalmente, e também encontrar a terapia certa pra mim, né? Que no meu caso, pra quem tiver curiosidade, foi terapia cognitiva, comportamental. Antes disso tudo acontecer, quando eu talvez fosse bem imatura, né? E como eu deveria ser, né? Porque se eu sou uma criança, como é que eu vou ser madura e, sabe? Eu acho que às vezes a gente faz isso, né? A gente espera atitudes de adultos de crianças, de adolescentes. E não pra dizer que a gente não vai ser responsável por certas coisas, certas questões, mas é só entender que a condição daquela pessoa é de criança, é de aprendizado, é uma fase de aprendizado, sabe? Passou um avião, espero que não tenha influenciado no som. Mas, enfim. E aí, antes, eu sinto que pessoas que eu amava, que eu admirava, que eu considerava, eram totalmente postas num pedestal por mim, sabe? Eu sempre perdoava 100% dos erros, porque não em relação a mim necessariamente, eu sempre entendia os erros, os motivos pelos quais essas pessoas estavam errando. E eu também, quando era comigo, eu sempre perdoava, porque eu entendia que não vinha de um lugar que queria me machucar, sabe?
Talvez aquela pessoa estivesse tendo um dia muito difícil, talvez aquela pessoa não tivesse tido a melhor criação. Enfim, eu criava basicamente desculpas pra certos comportamentos quando era comigo. E quando era com outras pessoas, outros cenários, assim, eu tentava ajudar o máximo possível. E eu acho que isso vem de, tipo, uma síndrome. Não quero chamar de síndrome é uma palavra muito forte. Uma vontade de ser a melhor pessoa que eu podia, sabe? Então, sempre dar o benefício da dúvida. Isso fica bem estranho em português, mas é verdade. É uma frase muito importante. Sempre pensar duas vezes, sempre acolher a pessoa, talvez responder com amor, às vezes agressões ou, enfim, raiva. E era uma coisa muito interessante essa questão da resposta da raiva com amor, porque eu me via várias vezes também tendo, assim, trocas em que a pessoa talvez fosse agressiva e tudo mais, e eu respondia com amor e eu via essa pessoa, tipo, totalmente bugar, assim, sabe? Ficar, tipo, hã? Quê? Eu nunca senti isso na minha vida, tipo assim, ninguém nunca me escutou, entendeu? E eu via isso, sabe? Eu falava, poxa, essa pessoa talvez ela nunca tenha recebido um tratamento de empatia, sabe? E psicologia é uma coisa que sempre me fascinou muito, então, tipo, eu tentava entender ao máximo possível, sabe? Os motivos e tudo mais. Mas eu acho que eu passava do limite, porque eu li uma frase recentemente que diz que empatia sem, sem amor próprio é autodestruição. Ou seja, se você é empático com os outros a ponto disso passar por cima de você, a ponto de você se desrespeitar, a ponto de você se invalidar pelo bem-estar de alguém, pela cura de alguém, principalmente, é uma autodestruição, porque você está se prejudicando completamente, você está se destruindo aos poucos para poder preservar uma outra pessoa. E isso nunca deveria ser o caso, sabe? E eu percebi que eu fazia o papel de talvez terapeuta na vida de muitas pessoas, mesmo não tendo nenhum preparo. Então, justamente por isso eu me autodestruía, sabe? Porque eu sinto que eu não sou formada em psicologia, eu nunca fui, eu nunca tive uma vocação para isso desde cedo, não foi uma coisa que eu tinha preparo, estudo, tipo assim, não tinha como, entendeu? Eu nunca teria como fazer isso de uma forma saudável, porque eu era uma criança também, sabe? Então, às vezes eu me colocava numa posição de, tipo, querer ajudar a pessoa nesse sentido de cura terapêutica, sabe? Tipo, não tô falando que a pessoa sentava no divã e, tipo, eu ficava lá anotando, tipo, e dando conselhos, não é isso. Mas, assim, esse senso de acolhimento, esse senso de escuta que a gente tem na terapia muitas vezes, se você nunca fez terapia, muitas vezes a gente tem um espaço, né, de ser escutado, de revelar os nossos mais profundos medos e frustrações, sem nenhum tipo de julgamento. A gente tem esse espaço de, tipo, ser 100% nós mesmos e conversar sobre, refletir sobre, entender quais são as procedências de cada ação, de cada pensamento, porque eles acontecem, enfim. E eu acho que até certo ponto, quando a gente brinca, né, que a gente fala, pô, tem amigos nossos que são nossos terapeutas, eu acho que é num sentido muito mais de, tipo assim, conversar, se ver escutado, pegar conselhos, pegar outras opiniões. Isso é saudável, sabe? Só que eu acho que do jeito que eu fazia era uma responsabilidade que eu pegava pra mim da pessoa tá bem ou não. E às vezes eu via essa pessoa, talvez dependendo do fato de eu poder estar presente ou não, do fato de eu fazer tudo pra agradar, né? Então, se, por exemplo, talvez eu sair de casa com meus amigos sem essa pessoa, talvez incomodasse essa pessoa, eu não faria, porque eu queria preservar o bem-estar dessa pessoa. E aí a gente vê que, naturalmente, isso não é saudável, sabe? E eu nem digo isso só com relacionamentos, não. Eu também fazia com amizades, assim, de tipo, se vai te machucar, eu não quero fazer, sabe? E isso é legal, até certo ponto. Eu acho que é interessante a gente ter em mente, tipo, que as nossas ações podem prejudicar o outro, que, poxa, se a gente se importa com a pessoa, talvez a gente não faça certas coisas. Mas eu acho que isso vai. Foi o que eu falei. Sem
amor próprio é autodestrutivo. Então, a solução na minha cabeça seria sempre fazer tudo que a pessoa quer, agir de acordo com as vontades da pessoa e as minhas vontades, né? Isso não tem nada a ver com confiança. Bom, talvez tenha um pouco no fato de que eu acho que tem experiências em que a gente entra que tem pessoas que têm uma noção maior de que a gente tá nesse estado, sabe? De ajudar vulnerável e, enfim, inocente, talvez, imaturo. Eu acho que tem, talvez, pessoas que consigam perceber isso melhor do que a gente até, sabe? E acho que elas olham de fora e veem uma oportunidade de, talvez, se beneficiar disso. E vai ver, elas nem sabem, sabe? Vai ver, elas nem têm noção de que elas estão se beneficiando daquilo a princípio. Mas no subconsciente delas, ou de alguma forma, aquilo ali virou vantajoso pra elas. Tipo, tem um ciclo interessante ali. Então elas falam, essa pessoa vai fazer de tudo por mim, essa pessoa vai fazer de tudo pra me ajudar. Então eu posso fazer o que eu quiser, basicamente. E eu acho que os meus problemas de confiança começaram a vir desse tipo de interação, sabe? Em que eu era 100% eu mesma, com meus erros, com meus defeitos, com meus acertos e qualidades. Eu era completamente eu mesma, mas eu também acolhia muito o outro. Eu queria sempre cuidar, eu queria sempre escutar, eu queria sempre validar muito as emoções e tudo mais. Então eu ficava horas tentando entender o que estava acontecendo. Eu perdia horas do meu dia para poder me dedicar a esse tipo de troca, em que era a conversa e tudo mais. Só que em algum momento, quando eu errava, era imperdoável, era impossível de digerir, era um erro absurdo. Sendo que eu tô falando assim, eu não tô falando de coisas tipo, caraca, eu fui, sei lá, eu saí correndo e quebrei, tipo assim, o teu carro com um bastão de beisebol. Nossa, isso é muito coisa de filme americano, né? Enfim, mas entendeu? Eu não tinha feito algo assim, sabe? Eu não tinha feito algo grave o suficiente pra ser tratada da maneira que eu tava sendo tratada, mas eu recebia tudo isso de volta, essa energia, como se eu tivesse, basicamente, como se eu tivesse cometido o pior erro do mundo. E na verdade era algo humano, era algo que eu tinha errado, com certeza, mas assim, não era nada grave, isso que eu quero dizer. Então eu fiquei condicionada a entender que toda vez que eu errava, eu era uma pessoa ruim. Até porque isso era dito pra mim muitas vezes. Você é uma pessoa ruim, você não tem valor, tá vendo como você errou aqui? E isso eu acho que, tipo assim, chega. Cada um pode pensar o que quiser, tá? Mas na minha opinião, isso é uma forma um pouco covarde de lidar com umas situações como essa, sabe? Porque o que foi que eu falei lá no começo? Se confiar é você entregar parte de você ter o pressuposto que aquela pessoa vai ter os seus melhores interesses, que ela vai agir com seus interesses na cabeça também, porque eu acho que isso, no fim das contas, é que é amar alguém, gostar de alguém. E eu não tô falando, de novo, não tô falando só em relacionamento amoroso, tô falando em todas as formas de relação. Se você ama alguém, você vai agir pensando nelas também, nessas pessoas. Você vai agir pensando em você, claro, mas nos outros também. Se forem pessoas importantes, né? E eu acho que a minha confiança ela começou a se quebrar nesse momento em que eu via que as pessoas não estavam agindo com meus interesses, elas estavam agindo só com os delas. E era isso. E sempre que eu errasse, e isso não beneficiasse elas, seria o meu funeral. Todas as vezes seria tipo, como você pode? E não sei o quê, você é a pior pessoa do mundo. E eu absorvi isso completamente, assim, essa narrativa de que eu era a pior pessoa do mundo porque eu saía do script, sabe? Ou porque eu de fato tinha cometido um erro muito humano, ou, enfim, eu tinha prejudicado essa pessoa por honrar uma vontade minha. Então, se eu talvez tivesse saído com meus amigos e isso tivesse realmente machucado a pessoa só pelo fato de eu ter ido encontrar amigos, eu seria a pior pessoa do mundo, entendeu? Isso aconteceu até mais de uma vez, assim, em momentos diferentes da minha vida. Então é interessante pensar também como a gente padroniza certas ações, porque a gente entende. Eu acho muito que é baseado na nossa falta de necessidade, né? Na terapia eu aprendi muito isso, que a gente tem necessidades, se elas não são supridas, a gente cria como se fosse um vão, né? E que tem coisas tóxicas que às vezes vão preencher esse vão, mas, de novo, são tóxicas e então não servem pra gente preencher esse vão. Esse vão ele tem que ser preenchido com aquelas necessidades ou com novas
formas de lidar com a falta da necessidade. Nossa, muito profundo, enfim. Mas é sério. E eu entrei, acredito que num ciclo de dificuldade de confiança depois dessas interações, assim. Eu sempre tive uma moral muito forte. Eu não conseguiria simplesmente agir de má fé, entendeu? Eu fico muito culpada. Mesmo quando eu cometo erros, isso é uma coisa que eu tô trabalhando até hoje, o fato de eu cometer erros e me perdoar por esses erros, sabe? Eu tinha uma autocrítica muito forte, que eu acredito que seja proveniente dessas interações. Então eu não me permitia errar. Se eu errasse, eu de fato era a pior pessoa do mundo. Eu de fato, tipo, tinha que... E eu ficava nesse ciclo, assim, eterno de me autocriticar. Em vez de me acolher, em vez de me tratar como uma amiga me trataria, em vez de falar, calma, tá tudo bem, aprende disso, e o que você pode tirar disso, e como é que você pode se redimir com essa pessoa que você errou, ou com você mesma, como é que você pode se redimir com você mesma. Porque às vezes eram erros que estavam me afetando, sabe? Porque eu tenho esses valores que, por exemplo, eu não gosto de mentir. Eu não tô falando que eu nunca menti na minha vida. Eu não vou ser hipócrita. Eu já menti sim, todo mundo já mentiu. Mas eu sempre busco ao máximo não mentir, sabe? Tipo, eu sempre tenho um senso de sinceridade muito forte. Por mais que às vezes eu não consiga me comunicar da melhor maneira. E jogue várias piadas no meio. Mas e fique tipo, rindo durante 50 minutos pra poder falar sobre o tópico que eu realmente quero falar. Eu tô ficando bem melhor nisso, sabe? E eu tô muito orgulhosa. Mas, enfim, seja lá o que a gente vai chamar isso de valores ou seja o que for, eu tinha essa vontade de ser a minha melhor versão, né? Acho que a gente sempre vai ter isso, né? Eu tinha essa vontade de tentar ao máximo não mentir, de tentar ao máximo preservar o sentimento das outras pessoas e tudo mais. E aí eu acho que essa foi a virada de chave na minha desconfiança, que por esses valores, assim, eu acho que veio uma falta de ciúme, talvez, uma independência muito grande mesmo. Eu tava aberta às pessoas na minha vida serem livres, as pessoas na minha vida terem suas, enfim, sua felicidade. Eu não pensava em como a felicidade dessas pessoas necessariamente ia me desbeneficiar ou que ia causar algum inconveniente pra mim. Eu sempre tava muito, muito pensando assim, se você precisa de algum espaço, se você... Enfim, eu sempre fui muito autoconfiante nesse quesito de não sentir ciúme mesmo, assim. Se eu tinha, era uma vez, assim, quando eu fosse criança, em alguma amizade, talvez eu tivesse tido ciúme, mas nunca fui ciumenta, nunca fui de ficar em cima com amizade, com relacionamento e tudo mais. E eu acho que a partir desse momento em que eu percebi que as pessoas próximas de mim, elas poderiam mentir, haveria essa possibilidade, seja pelo qual for o momento dessa pessoa, seja o motivo, eu não tô nem questionando isso, se foi certo, se foi errado, se foi qualquer coisa assim. Como eu idealizava muito essas pessoas na minha vida e assumia que elas iam ter a mesma conduta que eu tava tendo com elas, porque assim, eu sinto que por mais que eu tivesse erros e não fosse perfeita, longe de perfeição, meu Deus do céu, muito longe de perfeição. Ainda bem, né? Porque eu acho que perfeição nem existe. Mas enfim, por mais que eu tivesse tudo isso, eu tinha essa conduta de ser sincera. Então eu seria sincera, mesmo que fosse uma confusão, mesmo que fosse difícil de entender, eu estaria sendo sincera, eu estaria dando o meu melhor e vivendo o momento na melhor maneira que eu poderia com aquela cabeça na época. E eu fui percebendo que as pessoas, elas não tinham essa conduta. Algumas, né? Claro, não todas. Algumas pessoas não teriam essa conduta. E como eu falei, vai ver por questões de criação, vai ver por questão de experiência, vai ver por questões de momento, vai ver as circunstâncias, tem tanta coisa, entendeu? Eu não acho que uma pessoa necessariamente ela mente, automaticamente ela é uma má pessoa, ela é uma... Nossa, que babaca. Não é isso, sabe? Eu acho que não é por aí. Mas a partir do momento que eu entendi que essas pessoas, elas eram humanas, que elas errariam comigo, isso foi um choque muito forte pra mim. Errariam comigo e esconderiam, entendeu? Isso que eu quero dizer. Não seriam sinceras sobre, não teriam talvez uma responsabilidade emocional comigo como eu tinha com elas. Isso foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu falei, porra, então é isso. E é aquilo, foi o que eu falei. Eu não acho que as pessoas são automaticamente ruins por mentir ou por errar. Mas eu acho que existe um certo senso que deveria ser mais comum entre nós, seres humanos, de uma maneira geral, que é
assumir nossa responsabilidade sobre as coisas. Então, foi o que eu falei, eu sempre me culpava muito, mas aí já era também outro extremo que não era interessante, que era me responsabilizar demais sobre as coisas. Eu ainda faço muito isso. Eu me cobro muito, eu fico tipo, como você pôde esquecer o café no micro-ondas? Ele vai esfriar, como você pôde, sabe? Então, eu acho que esse extremo também não é saudável. Mas eu acho que a partir do momento que a gente, por exemplo, comete um erro que afeta alguém de fato e que não foi legal, sabe? É importante que a gente assuma essa responsabilidade, sabe? E talvez diga, olha, não foi legal o que eu fiz e por isso eu fiz, sem entrar em justificativas muito grandes, porque também aí, né, entra naquilo, né? De, poxa, mas eu sempre tive um motivo pra mentir. Aí não funciona também. Mas a gente assumir uma responsabilidade e falar, olha, desculpa, isso foi chato, isso foi errado, e eu vou procurar aprender sobre isso. E realmente sentar na cadeira e pensar. Esse erro, ele veio por um motivo, ele veio porque eu não sabia como agir antes. Agora, eu sei que da próxima vez talvez eu possa agir diferente. E é claro que isso vai variar. Tem ciclos meus que eu vejo que estavam muito enraizados, por exemplo. E eu nem vou chamar ele de erros, não. No meu caso, eu sinto que eram padrões de comportamento que eram autoprejudiciais. Eles eram muito enraizados em mim. Então, demorou tempo, sabe? Mas a questão eu fui lá, sentei e fui refletir sobre, eu fui ver o que eu podia fazer sobre isso. E sem entrar muito num papo motivacional de coach, dizer, saiba sempre que você pode fazer sobre, sentar e não fazer nada. Não é isso, sabe? Eu acho que tem momentos que a gente precisa sentar e se sentir mal. E deixar isso sair. E pronto, sabe? Mas eu também acho que, né, no caso de cometer erros, eu acho que a gente precisa dessa responsabilidade, desse aprendizado, desse momento de falar como é que eu posso ser diferente. E aí, eu acho que foi uma série de fatores, foram uma série de fatores, com certeza, né? Mas eu acho que essa virada de chave das pessoas serem seres humanos que talvez não tivessem as melhores intenções comigo, eu percebi que no fim das contas era uma questão de ambiente. Eu percebi que eu me inseria em ambientes em que eu não pudesse confiar em ninguém. Ambientes em que eu sempre fosse decepcionada. E eu não fazia isso deliberadamente, não. Eu acho que tem vários motivos pelos quais a gente às vezes se cerca com pessoas que não são boas pra gente, sabe? E eu tenho muito esse senso de reflexão na cabeça. Eu fico tipo, tá, mas boa pra quem? Tipo, entendeu? Enfim, eu poderia ficar falando 3 horas sobre isso, mas eu não vou. A questão é que eu percebia que a pessoa já tinha quebrado minha confiança algumas vezes e eu continuava entendendo. E aí a gente entra no que eu falei de que não é saudável. A gente pode entender até certo ponto, mas tem um momento que a pessoa tem que assumir a responsabilidade pra si mesma. E eu me orgulho em dizer que nos meus momentos mais imaturos, nos meus momentos mais difíceis, eu sempre assumi a responsabilidade. E hoje em dia eu já consigo assumir ela sem me autocriticar de uma forma exacerbada. Eu consigo pensar de uma maneira muito mais equilibrada e isso veio muito com o amadurecimento mesmo e com o auxílio da terapia, como eu falei. Então, o que eu tô querendo dizer é que eu acho que nada é uma coisa ou outra. Eu não responsabilizo... Não, mentira, eu responsabilizo sim. Mas eu não culpo ninguém a minha vida toda. Eu não vou ficar culpando alguém a minha vida toda. Às vezes é simplesmente uma questão de essa pessoa não serve na minha vida. Talvez eu não sirva na vida dessa pessoa. E é isso. E pronto. E o trabalho que ela precisa fazer com a consciência dela, com as coisas que talvez ela tenha feito que me afetaram profundamente, que afetaram outras pessoas profundamente. Se é um padrão de comportamento, essa pessoa ela tem que assumir a responsabilidade dela e ver, sabe? E pensar, no mínimo pensar sobre, para como ela pode agir diferente. Eu acredito de fato que tem padrões de comportamento, de que se a gente simplesmente não assume a responsabilidade por eles, se a gente não tenta ver o que eles significam, por que a gente age daquela forma, a gente vai prejudicar os outros, sabe? E isso, aí eu já acho que entra num pezinho de tipo, poxa, se você tem o poder de mudar a sua situação, de refletir sobre você. Não tô nem falando de pagar terapia, nem nada disso. Eu tô falando de avaliar, de ler a situação, sabe? De, tipo, olhar assim, em volta e falar, tem bastante gente chateada comigo.
Hum, por quê? O que tá acontecendo? São pessoas que eu me importo? São pessoas que têm conduta legal, maneira? Porque se são pessoas que têm uma conduta legal e todas elas estão chateadas comigo, o que você... tem alguma coisa errada, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que também foi o que eu falei de novo. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se cerca. Porque eu fazia isso, eu lia a minha situação e eu falava, caramba, tá todo mundo chateado comigo. Mas, mas eu tava cercada de pessoas que não poderiam cagar mais pro meu bem-estar. Então é claro que eu tava sempre errada. Porque eu tava saindo do que aquela pessoa queria que eu fizesse, ou aquelas pessoas queriam que eu fizesse. Então sempre que eu saía um pouquinho do script era tipo, nossa, entendeu? Então é importante saber quais pessoas valem a pena na sua vida, quais pessoas não valem a pena. Porque senão também a gente sempre vai achar que a gente tá errado em tudo e pronto. E se autocriticar, e enfim. Eu tô chegando nessa conclusão, que não é uma coisa nem outra. Eu acho que confiar é uma coisa muito difícil, justamente por causa dessas experiências, porque a gente tá acostumado, como sociedade mesmo, a não ter responsabilidade emocional com nós mesmos, com o outro também. A gente não questiona nada, assim, em relação a porque eu ajo assim, poxa, isso não foi legal, será que... E com as coisas mais simples. Poxa, talvez eu não precise fechar essa pessoa no retorno se eu nem vou pegar o retorno. Talvez eu não precise não responder bom dia. Não sei, são coisas assim, muito triviais, mas que a gente às vezes, sabe, deixa de lado e fala assim, não, não. Você, sei lá, a gente tem essa coisa, né, concepção de ser otário, né? Não, você é um otário se eu fizer isso. Tipo, se você for uma boa pessoa, você vai ser otário. Se você responder um bom dia, você vai ser otário. Tipo, a gente é muito orgulhoso, eu acho, sabe? A gente fica nessa posição, assim, de tipo, sou melhor que o outro por causa do ego, né? Assim, lá no fundo, eu não digo que a gente é egocêntrico. Eu não tô xingando vocês nem a mim mesmo, tá? Eu acho que a gente tem diferentes níveis de ego, assim. Depende de pessoa pra pessoa. Mas eu acho que, no geral, a gente acaba sendo egocêntrico como ser humano porque faz parte mesmo. A gente quer saber da gente. E tá tudo bem. Isso até um certo ponto é legal. Alto amor, irado. Mas também a gente tropeça um pouco nesse orgulhozinho, nesse ego exacerbado de tipo, eu não posso responder essa pessoa. Eu vou esperar 5 horas antes de eu responder essa pessoa. E eu acho que esses jogos de interação que a gente fica criando levam a essa desconfiança também. Eu acho que fica complicado confiar nas pessoas quando a gente não sabe, tipo, as intenções, quando não tem uma conversa franca de nada, sabe? Então, é o que eu falo, não é nem pra ser, tipo, o santo, a santa, pessoa mais honesta e sei que do mundo. Também não é assim, porque, claro, a gente sabe que, como eu falei, as interações na sociedade, elas nem sempre vão ser legais. Então a gente tem que tomar cuidado também pra não se cercar de pessoas que talvez não sejam muito interessantes, né? Na nossa vida. E pro nosso bem-estar. Mas também não ser o outro extremo, sabe? Não ser tipo, caguei pra essa pessoa também. Não sei o quê. Não, às vezes a gente liga, sabe? Às vezes a gente fala pra nós mesmos que a gente tá cagando pra alguma coisa e a gente não tá. Muitas vezes a gente faz isso. E isso é prejudicial pra gente mesmo. Às vezes o outro tá pouco se fudendo. É sério. Se a gente liga ou não. Mas a gente diz pra nós mesmos que não liga. Só pra encobertar uma coisa. E isso vai afetando as relações de uma maneira que a gente não compreende, às vezes, no momento. Que a gente só compreende muito mais pra frente. E pensa, por que eu só não falei isso? Por que eu só não fiz isso? É claro que a gente não é perfeito, sabe? Tipo assim, as emoções às vezes elas tomam conta da gente. Então a gente não vai agir da melhor maneira possível. A gente não é robô, né? Mas é aquela coisa da intenção. A intenção de agir da melhor maneira que eu posso. E às vezes se eu fui tomada pela emoção, talvez voltar naquele momento e tentar consertar ou tentar refletir sobre. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é a intenção pela intenção pura, pela intenção positiva, pela intenção boa. Eu acho que isso diferencia certas pessoas de outras, sabe? A gente aceita que as pessoas às vezes vão quebrar nossa confiança muitas vezes e pronto, e tá tudo bem, e eu perdoo e tal. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio muito forte, sabe?
saber se aquela interação ela é válida pra nossa vida ou não. E também tentar agir da melhor maneira possível. Eu acho que dessa forma a gente talvez consiga construir relações um pouco mais sinceras, um pouco mais maduras. E é claro que depende muito do período de vida que você tá, né? A gente não tá falando, de novo, de adolescência, nem de infância. Na adolescência talvez seja um momento que seja muito interessante começar a pensar sobre essas coisas, mas eu acho que a gente fala pouco. A gente deixa muito solto, assim, no ar, qual é o caminho certo, às vezes, pra seguir. Pelo menos eu, como adolescente, sentia muito isso. Era tipo, eu não sabia o que era certo ou errado. Entre aspas, né? O que seria benéfico pra mim, o que não, quais eram... Eu me sentia muito confusa, assim, por várias questões que eu vou entrar em outros episódios. Mas, confiar é difícil. Interações humanas são complicadas. Mas eu acho que a gente pode sempre pensar em como nossas ações afetam os outros e como a gente também pode se autopreservar para que a gente não fique se machucando de novo, sabe? Não fique, às vezes, permitindo um tratamento errado. Às vezes, quando você tem, por exemplo, uma questão mais traumática mesmo, com quebra de confiança, o que eu, sinceramente, acho que é o meu caso, a gente nunca sabe se a gente tá simplesmente viajando ou se, de fato, existe alguma questão pra gente se preocupar. Então, se a gente teve a nossa confiança quebrada vezes o suficiente, eu acho que a gente acaba começando a achar que a gente sempre vai ter nossa confiança quebrada, sabe? Sempre, 100% do tempo. Isso não é verdade. E aí eu acho que entra a questão da ansiedade versus a verdade, que são realmente os fatos, sabe? A ansiedade, eu acho que ela bate e ela fala assim, fudeu, isso vai acontecer de novo. Corre, mete o pé, vai embora. A verdade, os fatos, é quando você realmente olha pra situação e você vê coisas pra se preocupar. Você fala assim, tem vários indícios de que isso vai acontecer de fato. Baseado nos fatos, eu tô vendo que existe uma situação que eu preciso me preocupar, que talvez a minha confiança vai ser quebrada mesmo, de novo. Isso é muito louco. É uma sensação, assim, meio agonizante, porque você fica... Parece, a sua cabeça, você fica tipo assim, tá, ou eu tô maluca, ou... Sabe? E isso é muito incômodo. Na minha vida, eu tenho lidado com isso acompanhado com vergonha. Isso de acompanhar com vergonha é uma coisa que eu estou desconstruindo, digamos assim. Por que eu sinto vergonha? Porque, como eu falei nesse episódio todo, eu tenho meus valores, eu sempre fui muito autoconfiante em relação a eles, eu não tenho muito ciúme, eu não sou uma pessoa muito preocupada, mas eu me tornei, e tá tudo bem aceitar isso, sabe? Eu me tornei uma pessoa desconfiada. Eu me tornei uma pessoa que sempre questiona as intenções dos outros e acha que todos vão quebrar minha confiança. E eu não digo todos, assim, sabe? Tem minha família que eu confio plenamente, tem alguns amigos que eu confio plenamente, que a gente vai aprendendo ao longo da vida que são poucos, que a gente sente de verdade aquela conexão e que a gente pode confiar e tudo mais. Mas existem algumas pessoas, sabe? Mas pra mim, enfim, eu me vi muito nesses últimos anos, assim, desconfiando da intenção das pessoas em qualquer tipo de troca, sabe? E eu lembro que quando eu tive uma relação muito saudável, assim, que eu era muito bem tratada, digamos. E eu lembro de me questionar e ficar assim, tá, mas por que essa pessoa tá sendo legal comigo? Tipo, o que essa pessoa vai ganhar? E aí? Tipo, tá, ok, você tá sendo muito legal, mas que você... Tá, já pode falar o que você quer, sabe? Era um pouco assim, e eu ficava sendo provada errada todas as vezes, porque na minha cabeça tava tipo assim, essa pessoa, sei lá, ela tem algum interesse aí que vai ser revelado nas próximas interações, tá tudo certo. Eu não vou confiar, não vou nem me interessar por essa pessoa, não vou nem me permitir interessar por essa pessoa. Claro, essa pessoa tá fazendo várias coisas legais, hein? Coisa estranha, sabe? Porque eu não tava mais acostumada com isso. Isso, tipo, eu não acho isso triste, sabe? Eu acho que foram uma série de circunstâncias que me levaram a viver de uma maneira de escolher certas relações e que tá tudo certo, sabe? Eu aprendi depois dessas interações o que não é amor, o que não é uma relação certa, o que não é uma amizade legal. E aí eu pude procurar por outras coisas. Então, quando
relação chegou na minha vida, eu fiquei muito confusa. Justamente por esse problema de confiança. Eu ficava tipo, hã? Tá, mas daqui a pouco eu vou... E aí o que eu falei é dessa coisa de ansiedade versus os fatos, sabe? A minha ansiedade estava me dizendo que aquela pessoa ia quebrar minha confiança a qualquer momento. Que aquelas ações legais, elas tinham uma intenção maligna por trás. Ou que elas tinham um motivo alternativo pra estar perto de mim. E na verdade não. E foi muito engraçado, assim, curioso, né? Não foi engraçado, tipo, haha, mas foi curioso, sabe? De eu ficar vendo que a pessoa realmente estava ali porque ela gostava de mim e pronto. E era isso. E eu ficava tipo, hã? Tá, mas e aí? E eu ficava tipo, por quê? E a pessoa, eu lembro que respondia, era tipo, porque sim. Porque você merece, porque é isso. Porque eu gosto de você. E isso na minha cabeça era muito engraçado. Era uma batalha eterna, né? De, tipo, ter certeza de que algo vai acontecer e ser completamente provado errado. Então, isso eu trouxe como exemplo porque, justamente, a gente tem que questionar a nossa ansiedade, sabe? A gente não pode assumir que todo mundo é uma pessoa ruim só porque a gente teve interações ruins. Não é assim, sabe? Eu acredito que existem sim pessoas boas, existem pessoas com mais dificuldade e existem pessoas que eu acho que têm caráter duvidoso sim. Mas foi o que eu falei, ainda tá muito reflexivo, eu não consigo compreender exatamente se isso é fato ou não. Mas essa é a minha concepção hoje, pelo menos. Então, é entender que nessa luta entre ansiedade e fatos, a gente tem que sempre questionar o que tá de fato acontecendo. Então, eu tinha essa ansiedade, essa vontade de fugir, tipo, falar, não, tem algum motivo alternativo, eu não quero te dever nada. Não faz nada por mim porque eu não quero te dever nada. Porque depois você vai usar isso contra mim, não sei o quê. E a pessoa olhava pra mim e ficava tipo, hã? Cara, sabe? Tipo assim, só quis te pagar um café, tipo assim, tá tudo certo, sabe? Só quis te dar uma carona, tá tudo bem. Enfim. E aí eu comecei a entender, de fato, botar no papel. Eu falava, tá, de fato não tem nada acontecendo. De fato parece que essa pessoa tá ganhando minha confiança aos poucos. De fato parece que essa pessoa gosta de mim. E acho que aí também virou outra chave. Eu encontrei um equilíbrio, eu falei, tá, então nem toda interação ela vai ser igual. Por mais que eu tenha questões traumáticas com esse tipo de comportamento, X, Y, Z, a gente tem indícios, né? A gente chama de red flag, né? Que é bandeira vermelha, que levanta um cartão que a gente fica tipo, opa, tem alguma coisa errada aqui. A gente tem esses instintos, sabe? Então eu acho que pra mim, pelo menos, foi uma questão de começar a confiar nos meus instintos. Eu falar assim, tá, Sofia, confio em você. Entenda que você vai saber que existem padrões que você não quer pra você. Você vai saber reconhecer eles. E se você não reconhecer de cara, você vai saber sair depois. Confio um pouco mais nisso. Porque eu ficava me estressando tanto com a possibilidade de, tipo, que eu afastava todo mundo, assim, entendeu? Não tinha nenhuma possibilidade de alguém entrar na minha vida, alguém novo, né? E isso não é saudável. Então, assim, de novo, nenhum extremo é saudável, sabe? É isso. Cada caso é um caso, claro, mas eu tô falando de uma maneira um pouco mais geral, né? Pra conseguir falar. Então, eu acho que, pra encerrar, que eu falei que eu ia encerrar 1000 anos atrás e não encerrei, eu acho que a pergunta que sempre a gente pode se fazer é: o que de fato está acontecendo? Quais são os indícios de que isso é verdade? Como essa pessoa me trata? O que ela tá me dizendo? O que ela tá fazendo? E é isso. Eu acho que também, talvez assumir que se a pessoa não te deu motivos ainda também, eu tô aprendendo a fazer isso. Lentamente. Se a pessoa não me deu motivos ainda, eu falo ainda. Enfim, tudo bem, acontece, é um processo. Se a pessoa não me deu motivos, eu parto do pressuposto de que, pelas ações positivas, né, pelas interações positivas que eu tive com a pessoa, que essa pessoa tá de boa comigo. Eu posso ir confiando nessa pessoa. E ela vai me dando esse espaço pra confiar, eu vou confiando e vice-versa, sabe? Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma maneira. Isso me fez muito bem. Eu sabia que um podcast ia ser a decisão perfeita nesse momento que eu tô precisando muito falar. E eu espero que alguém queira ouvir. Confiar não é fácil, mas é possível. Tô parecendo uma coach. Às vezes eu me sinto como se eu estivesse, tipo, falando uma frase super motivacional que você achou, tipo... mas eu gosto de refletir.
É isso. Muito obrigada por me escutar. Até o próximo episódio. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram pessoal se chama scortegiano. 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 Não é escortegiano, não é escortegiano, é Cortegiano. O S é de Sofia, tá bom? Só pra você saber. Talvez eu crie um Instagram separado pro podcast, mas veremos. Se isso for acontecer, você vai saber, tá bom? Ok, tchau, amiga. Beijo. Tchau.